Salve família vascaína, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje, como sempre, trazendo para você, torcedor do Vasco, espalhado pelo Brasil e pelo mundo inteiro, as últimas notícias, novidades e informações sobre tudo o que acontece no dia a dia do nosso gigante da colina. A gente vai falar sobre a vergonhosa derrota ontem fora de casa para o Vitória da Bahia, né? Até estranho falar, pô, perdeu fora de casa, não é normal? Não, não é normal devido às circunstâncias, né, da partida, do jogo, como aconteceu, né, com decisões extremamente erradas do treinador e diretor, né, técnico de futebol do Vasco, Felipe Maestro. É uma vergonha esse cara ainda ter cargo dentro do Vasco. A gente vai falar sobre isso. Vamos falar sobre a frouxidão de vários jogadores, né, cara, que não podem, sinceramente, não podem estar vestindo essa camisa que a gente viu dentro de campo ontem. Foi uma grande vergonha, uma grande decepção para os torcedores do Vasco, né? E vamos falar também sobre demissões que devem acontecer aí, provavelmente podem acontecer ainda hoje ou no decorrer dos próximos dias. A gente vem cobrando essas demissões aqui no canal, ó, há muito tempo, de pessoas que não têm a menor condição de estar dentro do Vasco, ainda mais em funções, em cargos aí super importantes, né? Dentro do departamento de futebol do clube, o Pedrinho ali, infelizmente, tomando decisões extremamente erradas, inclusive o próprio Pedrinho, né, que pode aí renunciar. Surgiram notícias ali que ele já teria tentado entregar, né, jogar a toalha 2 vezes, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E também vamos falar agora sobre o início, né, de uma nova era, um novo começo aí agora com o treinador Fernando Diniz, que inclusive acho que ele pediu para que o treinamento de hoje fosse cancelado. Eu vou explicar o motivo, né, desse cancelamento aí, segundo as informações que a gente teve, né? Hoje a gente teria um treinamento no CT Moacir Barbosa, mas parece que as coisas ali foram ali canceladas por um motivo específico. E vamos falar sobre contratações, né, urgentes. O Vasco precisa contratar jogador que, ó, tenha vontade de vestir essa camisa. Então a gente vai falar sobre alguns nomes, né, algumas peças de reposição que o Vasco já começa a buscar, né? São exigências do Fernando Diniz aí para o restante da temporada. Então eu convido você, vascaíno, que ainda não é inscrito no nosso canal, para se inscrever lá embaixo naquele botão vermelho, né? Peço também a todos vocês para deixarem um like no nosso vídeo, que é super importante para o crescimento e para a divulgação aqui do nosso trabalho, né? Acompanhe o vídeo até o final, porque realmente é um vídeo com muita informação e muita notícia para todos vocês. E no final do vídeo eu vou deixar aqui a pífia, a vergonhosa entrevista, né, que a gente teve com o treinador interino do Vasco, Felipe, após a partida de ontem. Então, começar o vídeo falando sobre o jogo, né? Eu não vou nem me alongar muito, porque todo mundo assistiu, acho que a maioria das pessoas assistiu o jogo e viu a grande vergonha que foi, né? O Vasco começou a partida muito mal, né? Muito mal no jogo. Vitória da Bahia comandando ali, né, as ações, comandando ali o jogo ali, até que o Vasco consegue uma expulsão, né, de um jogador do Vitória da Bahia. A partir daquele momento, o Vasco, com um jogador a mais, consegue controlar as ações do jogo, né? Consegue ficar mais com a posse de bola, numa jogadinha ali de linha de fundo, né, do Nuno Moreira, com a ajuda do Sforza e também do Lucas Piton. O Vasco acaba abrindo o placar com mais um gol do Pablo Verratti, né, um gol ali de cabeça. E aí a gente imagina, né, o Vasco com um a mais, vai para o intervalo com 1-0. Torcedor do Vasco, a grande maioria, fica tranquilo, né? Fala, pô, ganhamos o jogo, né? Segundo tempo vai ter um jogador a mais, vai abrir ali uma margem de gols bacana, vai fazer o segundo e terceiro gol. E aí, pro segundo tempo, o que acontece? Já começa errado. A gente, no intervalo do jogo, o treinador interino, Felipe Maestro, ele tira o Paulinho, tá tudo bem, tirou o Paulinho, que tava com cartão amarelo, compreensível, mas em vez de entrar com o Tietê, em vez de entrar com o Adson, em vez de entrar com algum outro jogador ali, né, que pudesse ajudar na movimentação do meio de campo, não. O Felipe escolhe pela entrada do Hugo Moura. Pois é, Hugo Moura que vem falhando em partidas consecutivas, entregando gols ali em jogos ali recentes do Vasco, contra o Palmeiras, contra o Puerto Cabelo, né? E aí ele entra com o Hugo Moura, características completamente
diferente do Paulinho, né, que é um jogador de puxada de contra-ataque, um jogador ali com mais velocidade. O Hugo Moura entrou mal demais no jogo, acaba com o meio de campo do Vasco. Infelizmente ali o Vitória da Bahia começa a crescer no jogo, parece que as coisas se invertem, né? Parece que o Vasco tinha um jogador a menos, o Vitória entra no segundo tempo com dois atacantes, né? O Fabri e o Renato Kaiser, que é cria da base do Vasco. E aí, mais uma vez, Renato Kaiser vai lá e faz dois gols. Dois gols. Vitória vira o jogo, ganha do Vasco, né? O que é uma grande vergonha. Vasco jogando a mais ali, praticamente o jogo inteiro com um jogador a mais. E aí, é isso, né? Mais uma derrota no Campeonato Brasileiro. 8 jogos, 8 partidas consecutivas sem vitória do Vasco, né? Sem marcar 3 pontos. O Vasco entra na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, né? O que era mais temido, era o que a gente menos queria, né? Era o que o torcedor estava mais preocupado, era essa possível entrada ali, né, do Vasco dentro da zona da degola. E agora temos pela frente, né, um jogo contra o Lanús. Terça-feira, né, já sob o comando do Fernando Diniz, né, a gente tem aqui as tabelas tanto do Campeonato Brasileiro quanto da Copa Sul-Americana, né? Como eu falei, no Brasileirão, Vasco ocupa a 17ª colocação, né? Entra ali, né, entre os 4 últimos colocados. E agora, na Sul-Americana, o Vasco é o segundo colocado do grupo, vem daquela derrota de 4-1, vai encarar na terça-feira o líder do grupo, que é o Lanús, né? O Vasco empatou com o Lanús em São Januário, jogando muito mal, E aí, o que acontece, né? O Vasco vai para esse jogo tendo aí a obrigação de vencer. Se ainda sonha, né, com a possibilidade de passar de fase, né, de passar ali em primeiro, passar em segundo, o Vasco tem que vencer esse jogo contra o Lanús, né? A chance do Vasco assumir a liderança do grupo é praticamente mínima, né? Porque o Vasco tem 5 pontos, o Lanús tem 8. Aí você vai falar, pô, Mário, então o Vasco empataria com o Lanús ali, ficaria na primeira colocação. Porém, o saldo de gols do Vasco, ele é de -2. E o saldo de gols do Lanús é de 4, né? O Vasco teria que golear o Lanús por 6-0 nessa terça-feira. Obviamente, isso não vai acontecer, né? Nenhum vascaíno mais positivo do mundo realmente sonha que isso possa acontecer. Mas, enfim, falar um pouquinho agora sobre as situações de momento dentro do Vasco. O que está acontecendo no Vasco? Primeira coisa, hoje era para ter um treinamento, né? Estava marcado para que no retorno dos jogadores de Salvador eles fossem direto para o CT para treinar, né? Para poder já começar o trabalho com o Fernando Diniz. Esse treinamento ele foi cancelado, isso mesmo. Aí muita gente vai falar, pô, Mário, tem que treinar, esses jogadores estão de sacanagem, tá? O time tá mal pra caramba, o preparo físico tá horrível. E eu concordo com vocês, tá? Pra mim tem que treinar. Só que a grande questão o treinamento foi cancelado por um motivo específico. A grande probabilidade, a grande chance de protestos, né, dentro ali do CT, na porta do CT. Então, por uma questão estratégica, a diretoria ali quis blindar, né, o elenco, quis blindar até mesmo o Fernando Diniz, né, para que ele não passe no primeiro dia de trabalho dele por uma cena ali, por uma coisa complicada ali de protesto da torcida, né? O Fernando Diniz é um cara que não tem papas na língua, ele vai falar o que ele tem que falar, ele é um cara muito direto ao ponto, então de repente poderia ficar um clima um pouco estranho, né, nesse primeiro dia de trabalho. Então a diretoria resolveu, né, cancelar esse treino. Não sei o que vai acontecer, não sei se segunda-feira a equipe já viaja direto, né, para a Argentina, para Buenos Aires, né, para encarar o Lanús. Mas temos mais notícias importantes para a gente dar aqui em relação à questão ali do departamento de futebol do Vasco. A diretoria, né, do Vasco ontem, né, a cúpula da SAF, Pedrinho, as pessoas em volta ali do Pedrinho, né, enfim, que tomam conta do futebol do Vasco, se reuniram durante a madrugada, né, desde após o jogo, né, parece que houve ali um consenso ali que é necessário mudanças no departamento de futebol do Vasco. Algo que eu aqui no canal, eu já vim cobrando isso, cara, desde o final do Campeonato Carioca, desde que o Vasco foi eliminado pelo Flamengo do Campeonato Carioca, que eu já venho falando aqui, irmão. Primeira coisa, não dava para ter contratado o Carille no começo do ano, contrataram. Não dava para ter mantido o Carille depois do Carioca, mantiveram o Carille. A gente viu no que deu, né? Na quinta rodada do Carioca, demitiram o Carille para contratar o Fernando Diniz. Até aí tudo bem, pelo menos fizeram. Só que a gente falava aqui no canal também, não tem como os comandantes do futebol do Vasco, as pessoas ali que
são as pessoas mais importantes nos cargos ali de diretor executivo de futebol, de diretor técnico de futebol, seriam pessoas que não têm calibre, que não têm experiência, que não têm maturidade, que não têm rodagem no futebol brasileiro. Marcelo Santana, seu diretor executivo, né, seu principal cargo da SAF do Vasco ali no futebol. E o Felipe Loureiro, né, o Felipe Maestro, seu diretor técnico, que ter assumido o cargo de treinador interino, cara, isso é um grande absurdo, isso é uma grande vergonha, cara. O Marcelo Santana, nada contra a pessoa dele, o CPF, pai de família, o amigo, que parece ser um cara muito gente boa até, sempre que eu tive contato com ele, sempre me tratou muito bem. Mas, cara, não tem experiência nenhuma. Foi presidente do Bahia durante um período ali, né, muito curto. Depois foi trabalhar no América de Natal, na 4ª divisão do futebol brasileiro. Ninguém achava que ele fazia um bom trabalho por lá. O América de Natal estava liberando cair para a 2ª divisão lá do futebol regional deles. Então fazia um trabalho péssimo por lá. Veio trabalhar no Vasco, ninguém sabe o motivo. A gente não sabe se é porque é amigo de alguém, porque foi indicado de alguém. E é a mesma coisa pro Felipe Loureiro, pro Felipe Maestro, com todo respeito, foi um craque como jogador. Por onde passou, jogou muita bola, um dos maiores ganhadores, conquistadores de títulos da história do Vasco. Mas, cara, qual é o gabarito, qual a experiência que ele tem para um cargo tão importante dentro do Vasco? Cara, ele trabalhou no Confiança, um time pequeno do futebol brasileiro, no Bangu, no Volta Redonda e na Ponte Preta. Em nenhum lugar ele fez bom trabalho como treinador. Ele nunca na vida tinha tido um cargo de diretor técnico. Ele nunca fez um bom trabalho como técnico para assumir o cargo como interino. Quem tinha que ter assumido o cargo agora era o treinador do Sub-20 ou o pessoal ali da base, né, que faz parte ali da comissão técnica, que é uma comissão técnica definitiva, que é o Bruno Lazzaroni ou o Luizinho Quintanilha, e não o Felipe, cara, e não o Felipe. Então é uma grande vergonha. O Pedrinho, ele é obrigado, ele tem que mandar. Não vou mandar o Felipe embora que é meu amigo. Porra, aí fica difícil, cara, aí fica complicado. Mas parece que ontem essas reuniões ocorreram. A gente pode ter novidades aí no decorrer do dia de hoje. A gente pode ter alguns anúncios aí já na manhã de hoje de mudanças no organograma ali do departamento de futebol do Vasco, né? Pessoas deixando cargos, saindo de cargos. Mas eu vou falar um negócio seguinte aqui, cara. Pra mim é obrigação do Pedrinho mandar Marcelo Santana embora. Não dá mais pra ele no Vasco. Foram 3 janelas de transferências. Ele contratou 17 jogadores. E pra mim o único jogador que tá entregando um pouquinho é o Nuno Moreira. Tirando ele, irmão, ninguém. Trouxe Lucas Oliveira, trouxe Lloyd Augusto, trouxe o outro zagueiro lá que eu nem me lembro mais o nome, trouxe aquele Jean Davi. Irmão, trouxe um monte de jogador que não tem condição de vestir a camisa do Vasco. Alguns deles até já foram embora, né? Que é o caso do Maxime Domingues. Não dá pra você dar mais uma oportunidade pra ele agora nessa 4ª janela, que é a janela agora do meio do ano. O Vasco não tem condições de cometer os mesmos erros que foram cometidos nas 3 janelas anteriores. Então Marcelo Santana, ele tem que deixar o Vasco. É necessário ele deixar o Vasco. O Vasco trazer um profissional gabaritado, profissional experiente, profissional que tenha passado por grandes clubes para poder assumir esse cargo aí de diretor executivo. A mesma coisa se aplica ao Felipe. Felipe passou agora como treinador interino do Vasco, fez um trabalho horroroso. Derrotas atrás de derrotas, vexames atrás de vexames. Ele não pode deixar o cargo de técnico para voltar a ser diretor de técnico de futebol. Senão ele vai ganhar de novo, ele vai ser como se fosse, então volta lá, tá tudo bem. Não tem condição, tem que sair do Vasco, mano. Não é porque é amigo do Pedrinho que tem que continuar, tem que deixar o Vasco. Cargo de diretor técnico tem que ser ocupado mais uma vez, volto a repetir, por um ex-treinador experiente, um Vanderlei Luxemburgo da vida, um cara assim que tenha bagagem, um cara que vai conseguir blindar o vestiário. E não o Felipe, cara. Não tem condição nenhuma. O Vasco precisa de profissionais experientes, como o próprio Fernando Diniz, cara. Foi uma baita contratação. Gostei. Treinador experiente, passou por seleção brasileira, campeão de Libertadores da América. Profissionais gabaritados que o Vasco precisa. Tá entendendo? E essas mudanças, como eu falei, podem ser anunciadas hoje. E outro que pode sair do Vasco, não pode esquecer. O senhor Daniel Félix, preparador físico aí definitivo, né? Um cara que já tá no Vasco há muito tempo por causa de amizade. É outro que pode ser demitido ainda hoje aí, não tem condições. O Vasco ontem em campo, um bando, né, cara? Um bando de gente cansada, um bando de jogador andando ali no segundo tempo.
é brincadeira. Então o Daniel Félix é outro aí que também pode estar rodando, né? Pode estar deixando o Vasco aí com essas demissões, né? Com essas decisões aí da diretoria da SAF do Vasco. Falar um pouquinho agora sobre Fernando Diniz, né? Como eu falei, assume o cargo hoje, chega hoje ao Rio de Janeiro, na verdade, ele tá já chegando ao Rio de Janeiro nessa manhã de domingo aí, de Dia das Mães, né? Inclusive até desejar um feliz Dia das Mães a todas as mães vascaínas ou não vascaínas, a todas as mamães aí que assistem a gente aqui no canal. Feliz Dia das Mães para todas vocês. Mas enfim, Fernando Diniz chega hoje ao Rio de Janeiro. Ele deve ir ao CT Moacir Barbosa, mesmo sem ter o treinamento, para poder fazer ali alguns conhecimentos, né? Conhecer lá o pessoal. O Vasco viaja amanhã para a Argentina, mas o Fernando Diniz já vem trabalhando nos bastidores em relação ao mercado da bola, tá? O Fernando Diniz, já nas negociações para ele ser contratado para o Vasco, ele já tem ali a indicação de alguns jogadores, né? Já fez ali algumas conversas, né? Inclusive com empresários, né? Ele está indicando nomes ali de atletas para chegarem ao Vasco da Gama, né? Ele já indicou o nome de um zagueiro, parece um zagueiro experiente, um jogador ali com mais de 30 anos de idade, para chegar ali comandar essa zaga, né? Ser aquele xerifão ali ao lado do João Vitor, né? Parece que essa indicação ali já está sendo negociada diretamente pelo presidente Pedrinho. O Vasco também negocia com dois atacantes, né? O atacante Brian Rodrigues, do América do México, e o atacante Vitor Sá, que está atuando lá no Krasnodar da Rússia, né? Dois jogadores de velocidade, dois jogadores de profundidade, né? E dois jogadores que, para mim, cairiam muito bem no esquema de jogo do Fernando Diniz, porque são dois jogadores que ajudam muito na marcação. O Vasco também tem que decidir essa situação de renovação de contrato do Coutinho e do Payet. Vai renovar com o Coutinho, com o Payet ou não vai? Sinceramente, eu como vascaíno não renovaria com nenhum dos dois. Para mim já deu, é muito dinheiro para pouco futebol. Eu acho que com o dinheiro que a gente investe tanto no Coutinho e no Payet, a gente pode trazer muitas, mas muitas peças de qualidade para esse meio de campo aí. O Vasco gasta mais de 3 milhões de reais por mês com essa dupla aí, que para mim não entrega o suficiente para o Vasco estar gastando tanto. Então, para mim, encerrou o contrato. Pô, vai ser feliz em outro lugar, vai jogar em outro lugar. Vamos trazer jogadores, de repente, mais jovens, com mais gás, com jogadores que possam aí ajudar o Vasco aí, realmente aí, nesse meio de ano até o final da temporada. Então agora é aguardar, torcer para que essa nova era, né, esse início desse novo trabalho de Diniz aí possa trazer bons resultados, né, e que a gente possa, quem sabe, já na terça-feira ter um sorriso no rosto, né, cara? Seria muito bacana o Vasco voltar da Argentina com uma vitória, né, algo que não acontece, ó, há muito tempo. Não consigo nem me lembrar qual foi a última vitória do Vasco fora de casa na Argentina num torneio sul-americano. Beleza, galera? Vou deixar com vocês aqui agora a entrevista do Felipe após o jogo de ontem, mas antes disso queria agradecer a muita gente que vem doando aqui pro nosso canal, cara. Muita gente que tá ajudando o nosso trabalho. Nosso trabalho aqui é um trabalho sério, um trabalho de dedicação. A gente corre atrás da notícia, a gente quer enviar, né, os nossos jornalistas aos jogos do Vasco. Então quem puder doar qualquer valor, pode ser 50 centavos, R$1, R$2, esse é o Pix do canal, tá aqui na tela agora, ficou aí durante o vídeo, né, para vocês que quiserem doar aqui pro nosso trabalho, poder continuar evoluindo, crescendo, o Pix do canal tá aqui, qualquer doação, se você puder doar 10 centavos, pô, vai ser muito bacana, qualquer doação é bem-vinda, beleza? Tamo junto de vascaíno para vascaíno, fiquem agora com a entrevista aí do Felipe após o jogo de ontem, valeu! Oi, Felipe, eu quero te ouvir sobre, né, esse resultado, o 8º jogo seguido do Vasco sem vencer. Você, até no jogo passado, falou bastante sobre postura, né? O que faltou para o Vasco hoje, que o Vasco não conseguiu tomar a iniciativa mesmo quando estava na frente do placar e tinha um homem a mais em campo? Acho que um resultado péssimo em relação a jogar com um jogador a mais desde o primeiro tempo e você não sair vencedor. Isso é muito ruim. O jogo estava controlado, apesar de a gente não ter criado inúmeras chances, mas o jogo estava controlado, com um jogador a mais. E infelizmente em duas bolas, principalmente no primeiro gol, na bola parada, os dois, né? O segundo rolou, fez uma movimentação, mas enfim, com um jogador a mais, se tomar 2 gols, realmente é inadmissível. Para o Vasco da Gama, a grandeza que o clube tem, é inaceitável esse tipo de derrota. Boa noite, Felipe.
um resultado complicado, como você bem falou. E o Vasco até que começou equilibrado, suportou muito bem a pressão do Vitória. E você atribui a esses 2 gols de bola parada a parte psicológica, a desatenção ou outros muitos fatores que um jogo de futebol pode ter? Não, sem dúvida. Acho que, como eu falei antes, o jogo estava controlado, mas depois do gol ali, da desatenção, um gol na bola parada, o Vitória cresceu no jogo e a gente psicologicamente se abalou, não conseguiu controlar mais o jogo, sofremos algumas transições ofensivas, então realmente a parte mental realmente abalou bastante depois do gol de empate. De novo aqui, Felipe. Eu queria ouvir a sua avaliação sobre alguns jogadores. Primeiro, o Sforza, que ele não aparecia há algum bom tempo no time titular, né? E até o uso dele, a utilização dele era até contestada pela torcida. E também quero te ouvir sobre o Lloyd, que foi bastante cobrado hoje, inclusive pelos companheiros em campo. Na realidade, assim, o Sforza é um atleta profissional na essência da palavra. É um jogador que não estava vindo jogando, mas mereceu, fez por merecer ter essa oportunidade, ainda mais pela sequência. O Hugo Moura estava desgastado, veio na sequência de jogos de 90 minutos. Jogou bem, não vejo. Lloyd é um jogador que precisa de um tempo ainda de adaptação. É claro que em alguns momentos ele faz boas jogadas, outros ele parece um pouco displicente. A gente tem conversado com ele, é um jogador que também está vindo de uma temporada da Turquia. Enfim, o imediatismo do futebol isso acaba atrapalhando um pouco. E o resultado logo quando o atleta chega, e cada jogador tem a sua maneira de se adaptar. O Nuno correspondeu muito bem, apesar da maratona de jogos que ele não está acostumado, né? Mas é um jogador que eu acredito que vai ajudar. É óbvio que com a chegada do Fernando Diniz, isso de repente vai motivar todos, vai ser uma maneira de trabalhar. Diniz é um cara que consegue extrair o máximo desses atletas que mentalmente estão abalados. E a gente tenta priorizar isso, e futebol não é só a parte física, eu acho que a parte mental é fundamental. E a gente, depois do gol de empate, acabou sofrendo bastante. Boa noite, professor. Ana Vinha do Mosaico Esportivo. O Vasco chega agora à oitava rodada sem vencer. Sofreu mais uma virada, dessa vez aqui no Barradão. O que você analisa que é de urgente para você reformular no seu grupo? Eu acho que a parte mental, como eu falei antes, o jogo ele tem 90 minutos, você tem que ter mais atenção durante 90 minutos, principalmente nas bolas paradas, que é uma porcentagem muito alta que define jogos. Se a gente não tivesse tomado aquele gol de bola parada, de repente o jogo estava sob controle. Mas a desatenção, acho que o controle mental, a parte psicológica, realmente, depois do gol sofrido, acabou fazendo diferença. Felipe, boa tarde, boa noite para você. Eu não sou daqui, sou do Rio de Janeiro, né? Acompanhei o Vasco desde pequeno, treinei ali na barreira do Vasco, e eu já vi muitas coisas acontecerem lá dentro. E eu sei que hoje, principalmente as questões políticas de lá de trás e outros processos de situações, é o que faz o Vasco hoje estar pequeno, não na história, mas questão do futebol. Você acha, na sua experiência de jogador do Vasco da Gama, cria da base do Vasco da Gama, como é que você acha que, há quanto tempo o Vasco da Gama pode sair dessa lama, que a gente sabe muito bem que não é só questão de futebol, é questão de política, tudo misturado, e que isso no futebol às vezes prejudica demais? Na realidade, assim, a situação do clube, muitos anos com dificuldades, algumas gestões que, rapaz, a gente está pagando essa conta agora. Acho que tanto o presidente como eu, por ter sido criado e ser vascaíno, a gente sofre muito, mas a gente, da mesma maneira que aceitou esse desafio de reerguer o Vasco,
a voltar às suas grandes conquistas e a gente está passando por esse momento turbulento, a gente tem que se unir. Seria muito mais fácil para mim e para o presidente ficar em casa, mas a gente está disposto aí a tentar colocar o Vasco no seu devido lugar, tentar organizar a casa. Óbvio que o torcedor está cansado, como eu também, de passar por momentos difíceis, mas infelizmente o processo é doloroso, mas eu acredito que a gente vai ter um final feliz. Obrigado, Felipe.